O Brasil vivia um dos períodos mais tensos de sua história. E no Rio de Janeiro, a tensão era rotina. Rodovias perigosas, corrupção por todos os lados, e histórias que jamais foram oficialmente registradas, mas que até hoje assombram quem viveu aquele tempo. Essa é a história de um tenente da Polícia Militar, homem respeitado, disciplinado, correto, que certa noite dirigia pela rodovia Washington Luiz, vindo de uma reunião familiar. Ele estava à paisana, sem farda, sem insígnias, em seu carro simples. E naquela noite, uma blitz mudaria sua vida para sempre. Seu nome era Tenente Álvaro Monteiro. E tudo o que você vai ouvir agora se baseia no depoimento dele, registrado anos depois, quando finalmente teve coragem de contar o que ocorreu naquela madrugada. Álvaro dirigia sozinho. A noite estava fria, incomum para o estado. O som do rádio falhava, a iluminação da rodovia piscava. E havia uma névoa fina sobre o asfalto, que deixava o caminho ainda mais silencioso. Ele havia acabado de passar por Duque de Caxias quando viu, à distância, um ponto vermelho piscando. Depois outro. E mais outro. Era uma blitz policial. Nada de anormal, exceto por um detalhe. Nunca havia blitz naquele trecho àquela hora da noite. Álvaro reduziu a velocidade. Avançou devagar. E percebeu algo ainda mais estranho, apenas 2 policiais estavam ali. Um deles muito jovem, talvez recém-formado. O mais jovem levantou a mão, mandando-o encostar. Álvaro obedeceu. O policial se aproximou com a arma na cintura e lanterna na mão. A luz bateu forte no rosto do tenente. Documentos, por favor, disse o policial, sério. Álvaro entregou calmamente. Está indo para onde a essa hora? Voltando de um jantar de família. Abre o porta-malas, por gentileza. Álvaro estranhou. Aquilo não era protocolo padrão. Mas decidiu cooperar. Quando ele desceu do carro, percebeu que o policial estava nervoso demais. Mãos trêmulas. Respiração pesada. Olhos atentos como se esperasse algo terrível acontecer. Não era o comportamento de um policial seguro. Era alguém com medo. Porém, o tenente ainda não sabia exatamente de que ponto. Quando Álvaro abriu o porta-malas, o policial novato deu um passo para trás. O que é isso? Ele perguntou, apavorado. Dentro havia apenas uma caixa de ferramentas e um casaco. Mas o policial tremia como se tivesse visto algo proibido. Filho, você está bem? Álvaro perguntou. O novato engoliu seco. Me desculpe, mas recebi uma denúncia. Um homem, um criminoso, estaria passando por aqui, num carro exatamente como o seu. Álvaro franziu o senho. Quem te passou essa denúncia? O policial hesitou, olhou para os lados. E, por fim, revelou. A gente não está aqui oficialmente. Como assim? Isto não é uma blitz registrada. Silêncio. A névoa parecia ficar mais densa. O policial mais velho, que até então não se aproximara, apenas observava dali, com uma mão no coldre. Saía fumaça da respiração deles. A madrugada estava gelada. Mas a tensão queimava. Álvaro decidiu manter a calma. Filho, qual é o seu nome? Soldado Ribeiro, senhor. Por que você montou uma blitz sem registro? Nós não podíamos ignorar. Ignorar o quê? Ribeiro olhou para o outro policial. O mais velho balançou a cabeça, como se dissesse não conte. Mas Ribeiro ignorou. 3 dias atrás, meu irmão desapareceu nessa estrada. E você acha que um criminoso está por aqui? Tenho certeza. Ele usa um carro como o seu. Um Opala marrom. Meu irmão descreveu isso antes de sumir. Álvaro sentiu um arrepio. Ele também dirigia um Opala marrom. E vocês dois? Sozinhos? Não temos autorização. Mas não posso esperar pela burocracia enquanto meu irmão pode estar morto. Os 2 policiais estavam desesperados. E agora, Álvaro entendia. Mas ainda faltava uma pergunta. Filho, por que achou que eu era esse homem? Por que, o rádio bloqueou? E alguém disse que o criminoso estava armado. Você parecia calmo demais. Não sei. Eu só precisava parar você. O tenente respirou fundo. A situação era perigosa.
2 policiais fora de protocolo, nervosos. Uma blitz ilegal. A tensão crescente. E ele estava desarmado. Álvaro decidiu, então, evitar que a situação piorasse. Abriu lentamente a carteira, sem movimentos bruscos. Pegou sua identidade funcional. Filho, e eu sou o Tenente Álvaro Monteiro, do 15º Batalhão. O quê? Você parou um tenente. Meu Deus. Ribeiro começou a tremer ainda mais. O outro policial sacou a arma, assustado pela reação. Baixa essa arma! Gritou Álvaro. Sou da polícia, caramba! Ele mostrou o documento. Houve silêncio. Um silêncio profundo. Ribeiro então caiu de joelhos. Me perdoe, senhor, eu estou fazendo tudo errado, mas eu preciso encontrar meu irmão. Álvaro, vendo o desespero nos olhos do jovem soldado, tomou uma decisão. Levanta, soldado. Vamos fazer isso direito. Certo, senhor. Me diga, por que suspeita que seu irmão foi sequestrado? Ele deixou um bilhete. Um bilhete? Sim. No carro. Tinha uma frase. Ele dirige um Opala marrom. Placa começando com 2, 4. A minha começa com 23. Eu sei, mas era o mais próximo que encontrei. Eu tinha que tentar. Álvaro suspirou. Tudo bem. Vou te ajudar. Sim, senhor? Vamos abrir um procedimento oficial. Agora. Mas, nesse horário? Filho, quando é para salvar alguém, a hora não importa. Álvaro entrou no seu carro e os 2 policiais entraram na viatura clandestina. Eles seguiram pela estrada. Até que Ribeiro recebeu um rádio pirata, algo totalmente fora do padrão policial. Uma voz masculina, baixa e ameaçadora. Ele passou. Direção Petrópolis. Sozinho. É ele! Gritou Ribeiro. Álvaro ficou desconfiado. Aquela voz. Aquela frequência. Não era de nenhum policial. Era alguém usando comunicação clandestina. E monitorando a rodovia. Um grupo? Um sequestrador? Um policial corrupto? Eles aceleraram. A estrada ficou cada vez mais erma. Até que, de repente, viram, abandonado no acostamento, um Opala marrom, mas não o de Álvaro, outro. Mesmo modelo. Mesma cor. Placa começando com 27. Era o carro do sequestrador. Ribeiro saiu correndo, desesperado. Ricardo! Ricardo! Você está aí? Álvaro, experiente, foi devagar. A arma em punho. De dentro do matagal. Ouviram um gemido. O irmão do soldado estava amarrado, mas vivo. Mas havia alguém atrás dele. Um homem alto, magro, e com um revólver. Ninguém se mexe, disse o sequestrador. Ou o garoto morre. Álvaro manteve a arma baixa. Calma. Calma. Fala comigo. Eu não volto pra cadeia. Ninguém está dizendo isso. Você não entende, eu sou um fantasma desse lugar. Ninguém liga pra mim. O sequestrador tremia. Parecia desesperado, mas perdido. Um homem quebrado. Álvaro deu um passo. O sequestrador apontou. Eu disse pra ficar parado. Escuta, você já perdeu tudo. Não precisa perder sua vida também. Silêncio. Um silêncio que durou vários segundos. Até que Ribeiro, no impulso, correu para o mato. O sequestrador se virou. E Álvaro atirou. Um único disparo. O homem caiu. Ricardo foi libertado. Vivo, fraco, o mais vivo. A blitz ilegal virou blitz oficial. Ribeiro recebeu punição administrativa, mas também uma medalha por bravura. E, principalmente, passou a ter Álvaro como mentor. Os 2 se tornaram grandes amigos. E essa história permaneceu guardada por décadas. Álvaro só a contou em 1999, pouco antes de se aposentar definitivamente. Até hoje, muitos dizem que naquela madrugada não foram apenas 2 policiais e um tenente que se encontraram. Foi o medo, a esperança e o limite entre o dever e a humanidade.
E essa linha, tão fina, continua sendo cruzada todos os dias.